Alguém já falou para você tomar whey protein porque você falou que queria emagrecer, ou talvez você falou que queria ganhar massa muscular, ou talvez ter mais performance no esporte que você pratica, ou só porque você falou que queria ser mais saudável. Hoje em dia é muito comum o consumo de whey protein por diversos tipos de pessoas que têm diversos tipos de objetivos. E realmente o whey é uma excelente fonte de proteína e pode ajudar bastante a você chegar no objetivo que você quer. Hoje nós vamos falar sobre vários pontos do whey protein. Quando tomar, por que tomar, os tipos, como, se eu tomo todo dia, qual a quantidade. Então, se você tem curiosidade de saber algum desses pontos, continua aqui que eu vou te entregar tudo nesse vídeo. Se você é um Niche Fan de raiz, já deixa o seu like no vídeo, porque você já sabe que vai vir conteúdo bem legal aqui. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fernando Nishizawa, eu sou nutricionista e a minha missão é ajudar você a melhorar a sua alimentação. E se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve para você sempre receber a notificação quando sair um vídeo novo aqui. E eu vou falar para você ainda não deixar o seu like nesse vídeo. Você assiste o vídeo inteiro e aí se alguma informação aqui acrescentar para você, você deixa o seu like. Pode ser? Primeiro ponto aqui que eu acho muito importante, por que você vai tomar o whey? Essa pergunta pode parecer bem bobinha, mas ela é muito importante, porque ela vai desencadear todos os outros itens que a gente vai conversar aqui. Se você está pensando em tomar whey só porque Se você está pensando em tomar whey só porque o seu amigo ou sua amiga está tomando, ou porque o seu namorado ou namorada está tomando, é um péssimo motivo. Ou se você só passou na frente da loja de suplemento e o vendedor chamou você para dentro e falou que você precisa tomar whey, senão você não vai chegar em resultado nenhum, também é um péssimo motivo para você fazer uso desse suplemento. Vamos simplificar aqui. Por que você deveria tomar o whey? Você deve tomar whey se você não consegue atingir as suas necessidades de proteína do seu dia. E qual seria a necessidade? Bom, eu vou falar aqui uma quantidade um pouquinho geral que a gente tem segundo alguns objetivos. Então, por exemplo, se você tem objetivo performance esportiva na corrida, por exemplo, você deveria consumir mais ou menos entre 1,6 e 1,8 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal. Se você tem objetivo de hipertrofia, você pode consumir entre 1,8 até 2,0 gramas de proteína para cada quilo de peso. E se você quer emagrecer, você pode consumir lá 2 até 2,2 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal. Lembrando, essas medidas são gerais, mas você pode fazer um acompanhamento com o nutricionista e aí ele vai calcular uma coisa mais específica para você, vai fazer um ajuste mais fino dependendo do seu treinamento, né, a fase que você está, se você está sentindo mais fome, menos fome, se vocês estão pensando mais em ganhar massa muscular ou se vocês estão pensando em diminuir a gordura. Então, por que a gente tomaria whey protein? Porque a gente não está atingindo as nossas quantidades de proteína utilizando apenas os alimentos, né? O frango, a carne, o leite, os ovos, as leguminosas, por exemplo. E aí, mesmo com toda a alimentação do meu dia, eu não estou atingindo a quantidade de proteína que eu preciso no meu dia, eu posso entrar com whey, porque ele é muito prático, ele é muito fácil e eu consigo encaixar ele em vários momentos. Ele pode entrar junto de uma refeição que eu já consigo fazer, porque ele vai dar um aporte um pouquinho maior de proteína. Então, preferencialmente, eu vou jogar ele numa refeição que tenha menos proteína, ou ele pode aparecer como um lanche novo. Talvez tenha algum horário do seu dia que você tenha mais dificuldade, talvez porque você precisa dirigir, porque você trabalha na rua, então você fica para lá e para cá, e aí o whey ele pode entrar nesse horário, porque ele vai ser uma fonte de proteína mais fácil de você tomar, ou talvez porque você sai de um compromisso e já vai para o outro, talvez você saia do trabalho,
passe na academia e depois você já tenha um outro compromisso, e aí às vezes você não consegue encaixar uma refeição nesses intervalos. E aí o whey também pode aparecer como uma fonte de proteína muito prática, porque a gente mistura ele na água, né, normalmente, e faz aí o consumo desse produto. Vamos falar agora um pouquinho sobre os tipos de whey que a gente tem. Vamos dividir eles em 3 grandes grupos, tá bom? O whey concentrado, o whey isolado e o whey hidrolisado. Para a maioria esmagadora das pessoas, o whey concentrado vai ser suficiente e vai ter o melhor custo-benefício para você. Qual é a diferença entre esses 3 tipos de whey? Basicamente é a etapa de filtração que ele tem. Então o concentrado seria o whey mais simples, o isolado seria o intermediário e o hidrolisado seria o mais filtrado ali ou mais trabalhado. O whey concentrado, ele vai ter lá a quantidade de proteína, normalmente acima de 80%, e ele vai também ter um pouquinho de carboidratos e por isso tem lactose, que é um carboidrato. Se você tem intolerância à lactose, o isolado já passa a ser uma opção mais interessante. Por quê? Porque ali tem uma diminuição bem considerável da quantidade de carboidrato e, portanto, a lactose. Se você tem uma condição gástrica ali, né, do seu trato digestório um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complexa, talvez você tenha dificuldade de digerir algumas coisas, principalmente a proteína. Então, se você talvez já tenha feito uma cirurgia na parte do trato digestório, talvez o hidrolisado seja o mais indicado. Por que esse nome, hidrolisado? Existe uma reação química que chama hidrólise. O que é hidrólise? Hidrólise é a quebra. Então o whey hidrolisado é como se ele já viesse quebradinho para você. Então ele é mais fácil de digerir. Então quem tem mais dificuldade de digestão, o whey hidrolisado acaba sendo mais indicado porque a digestão dele está mais facilitada. Uma pergunta muito comum: eu tomo whey com água ou com leite? Você pode tomar whey nessas 2 opções, não tem problema nenhum. O que você precisa lembrar? Com água, ele fica menos gostoso, né? Porque ele vai depender totalmente ali do sabor do whey. Se você usa ele com o leite, ele vai dar mais sabor, principalmente se você utilizar leite integral. Lembrando que o leite integral é aquela opção que vai ter um pouquinho mais de calorias, porque ele tem gordura, tá bom? Então, se você utiliza o leite integral, ele vai ter mais sabor, mas ele tem mais calorias e mais gorduras também. Aí você pode optar pelo leite semi-desnatado, que vai ter um pouquinho menos de gordura, ou até o desnatado. Qual é melhor, qual é pior? De um lado a gente tem mais sabor e mais calorias, do outro lado a gente tem menos sabor e menos calorias. E também, se você utilizar o leite aí para tomar o seu whey, você vai acabar dando um aporte proteico um pouquinho maior, porque o leite é um dos alimentos que a gente tem que é fonte de proteína durante o nosso dia. Outra dúvida muito comum de quem vai utilizar o whey: qual o melhor horário para tomar esse suplemento? Pessoal, não existe um melhor horário específico para tomar o whey. Ai, mas eu ouvi falar que o melhor horário para tomar whey é logo depois do treino, né? Eu vejo lá o pessoal acaba de terminar o treino lá na academia, já começa a sacudir a coqueteleira lá e já toma ali antes de chegar no carro. Você não precisa tomar o whey ali imediatamente após o último aparelho que você faz. Por quê? Porque o que mais importa é a quantidade de proteínas que você atinge durante o seu dia inteiro, tá bom? Por isso que eu falei daquelas continhas de quantidade de proteína por quilo de peso. Isso é para você alcançar durante o seu dia. Se você consegue alcançar sem o uso do whey, você nem precisa desse suplemento. Agora, se ele vai te ajudar na praticidade, na sua mobilidade, ele pode ser uma carta na manga muito interessante. Então, o melhor horário para você tomar whey protein é aquele horário onde você vai ter mais dificuldade
de ter um consumo de proteína. Lembrando que o consumo de proteína, ele diminui a nossa sensação de fome. Então, a proteína nos dá saciedade. E, por exemplo, se você está no seu processo de emagrecimento, ter saciedade ou não sentir fome é muito importante. Porque se você quer emagrecer e se você ficar sentindo fome o tempo inteiro, o que você vai ficar fazendo? Pensando em comida, né? Então você vai ficar caçando o que comer. Então consumir, ter uma alimentação proteica é muito interessante. Lembra das recomendações que eu falei no início do vídeo? A maior recomendação é para quem está no processo de emagrecimento, justamente para ajudar nessa coisa da saciedade. E eu devo tomar whey todos os dias, tanto nos dias da semana que normalmente as pessoas treinam e também no final de semana? Depende da quantidade de proteína que você está consumindo nesse dia. Se você consegue consumir todas as suas necessidades através dos alimentos, você não vai precisar consumir whey. Agora talvez ele já faça parte da sua rotina. Então ele vai continuar aparecendo ali nos dias que você treina, nos dias que você não treina, nos dias da semana, nos dias de finais de semana, e aí é uma escolha. Só lembrando que normalmente o custo-benefício do whey e dos alimentos fontes de proteína, normalmente o whey vai ser uma opção mais cara para essa refeição. E um outro ponto aqui que o pessoal tem bastante dúvida, qual que é a quantidade ideal para eu tomar no meu dia? E aí a resposta de novo vai ser depende. Por que depende? Porque lembra que eu comentei sobre o aporte total, o aporte diário que você precisa de proteínas? Vamos considerar que a sua necessidade de proteína seja lá 200 gramas de proteína durante o dia. E aí a gente faz a continha ali, soma todas as suas refeições, todos os alimentos ali que tem proteína na composição, e aí vamos ver que você chegou em 180. E aí a gente conversa e fala, pô, a gente consegue encaixar mais um pedaço de carne aqui, a gente consegue encaixar mais uma porção de leite aqui, um iogurte, talvez um pouquinho mais de feijão, consegue, não consegue? E às vezes a pessoa fala, pô, essas refeições aqui já estão me deixando muito saciado, eu fico já bem cheio, cara, não consigo encaixar mais comida, mais alimentos nessas refeições, pelo menos nesse período que eu tô agora. E aí beleza, né? Se você não consegue encaixar mais alimentos, aí o suplemento, né? Nesse caso o whey protein, vai entrar nessa rotina, nesse planejamento alimentar, porque a pessoa não consegue comer mais, a capacidade gástrica dela já está no limite. Então a gente fala, então vamos utilizar o whey? Qual seria um horário aqui que você conseguiria encaixar ele com mais facilidade? Ou talvez um horário que você tenha dificuldade de encaixar alguma refeição? Tem algum horário aí que é mais corrido para você e uma opção prática ia te ajudar no seu dia? Então assim, a gente vai procurar as melhores opções. Então a gente vai procurar a melhor opção no dia e aí a quantidade de whey que a gente vai utilizar, ela depende do nosso consumo de alimentos. Se a gente fizer as continhas lá e você já conseguir chegar no aporte total do seu dia sem whey, ele não precisa entrar. Talvez ele possa entrar como uma opção de alguma refeição. Fala, ó, a sua alimentação como um todo já tá ok. Fala, ó, Fernando, mas nesse lanche aqui, nem todos os dias eu consigo fazer ele desse jeitinho aqui. Porque de terça e quinta eu tenho mais dificuldade, porque eu saio do trabalho e vou para aula de inglês, por exemplo. E aí, nesse meio tempo, eu não consigo, não dá tempo. Eu já saio do trabalho, chego lá em cima da hora e não consigo fazer esse lanche na terça e na quinta. Será que a gente não consegue montar uma opção um pouquinho mais prática? Eu posso ir comendo uma fruta no caminho, ou whey no caminho. Então, assim, e aí eu consumo whey e a fruta nesses dias, né? Na terça e na quinta, que é mais corrido, eu faço o consumo dessa refeição assim. Estamos entendidos? O suplemento, pessoal, ele sempre vem para
complementar a nossa alimentação. A gente sempre olha os alimentos e depois que a gente olha a suplementação. A gente não pode inverter essas coisas, tá bom? Mas o whey é um excelente suplemento e ele pode sim aparecer no seu dia, independente do seu objetivo. Escreve aqui para mim nos comentários se você costuma utilizar o whey protein e qual é o seu objetivo. Vamos trocar uma ideia? Eu vou pedir então para você compartilhar esse vídeo aqui com alguém que você sabe que tem dúvida de alguns suplementos e principalmente do whey protein, e vou pedir para você também não esquecer de deixar o seu like. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um beijo e até o próximo.